Olá, pessoal. Boa tarde. Eu já estava aqui numa resenha super legal com o nosso entrevistado, lógico, né? Ele veio direto do Canadá, direto aqui para os nossos estúdios. Mas antes de apresentá-lo, eu tenho certeza que você, aluno de comunicação aqui da instituição e profissional de comunicação aqui da nossa região, com certeza deve conhecer. Pelo menos por nome, com certeza você conhece. E é uma alegria muito grande, não só para mim, mas para toda a nossa equipe receber essa pessoa incrível aqui, que trouxe presente do Canadá, ó, vou mostrar. Olha que fofo, deixa eu já mostrar. É um ursinho do Canadá e de acordo com a luz que ele recebe, ele se mexe. Ele não tá se mexendo muito porque não tá recebendo muita luz. Mas se eu deixar aqui, ó, ver se vocês conseguem ver. Olha lá, mexendo. Eu vou deixar ele aqui, ó. Hoje ele trouxe pro nosso presente. Tá mostrando, Erickson? Para todo mundo? Ah, que legal. Ele trouxe de presente. Muito obrigada por esse presente aqui para o nosso estúdio. Eu amei. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir aquela fortalecida no nosso canal. Por favor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, já está na tela aí. Porque todas as vezes que nós estivermos aqui, seja como hoje, né, excepcionalmente um programa gravado, ou nos episódios ao vivo, você vai ser notificado, vai ser notificada e vai nos acompanhar, tá bom? Temos agora a nossa página lá no Instagram, já atingimos 600 seguidores, né, Má? 600 seguidores já, né, no @podcast Unifacamp, tá aí na tela, ó. 610, que legal, muito obrigada a todos vocês. É um Instagram recente, tá? E eu agradeço demais a cada um que está nos seguindo no @podcast Unifacamp, porque o da instituição eu sei que você já segue. Unifacamp, tá bom? Olha, 25 anos aí de tradição na nossa cidade, a nossa instituição, né, com uma nova gestão, novos projetos. Então, se você quer conhecer mais sobre a nossa instituição, unifacamp.edu.br. O QR Code, ó, que lindo, maravilhoso, que o Erickson fez aí para nós. Já está na tela, aponte a câmera do seu celular que você conhece a nossa instituição. Quer conhecer aqui os nossos estúdios, o laboratório de medicina, todas as nossas salas? É fácil, só você fazer um tour virtual. unifacamp.edu.br/tour, já está na tela de novo, tá bom? Se inscreva para o vestibular, não deixe de realizar o seu sonho. Olha, eu esqueci de mais alguma coisa? Oxi, as plataformas de áudio. Esse podcast vai estar aí na sua plataforma de áudio predileta, enquanto você está na pausa do trabalho, ou naquele seu exercício físico, né? Ou enfim, tá de bobeira aí, escuta o nosso podcast. Deezer, Spotify, também estamos aqui no YouTube, temos todos os outros vídeos aqui no YouTube e em breve migraremos então para o YouTube Music, tá bom, galera? É isso, né? Não esqueci de mais nada. Então, com muita alegria, oficialmente agora, claro que eu já estava aqui trocando ideia com ele, mas para vocês, né, oficialmente, boa tarde, Hilário Pereira, direto do Canadá, trouxe presente para a equipe. Que gratidão ter você aqui. Eu tô muito feliz, meu. De verdade mesmo. De verdade, emocionada. Eu também. Vou falar pra você, voltar aqui é uma nostalgia, estar aqui no estúdio. Só lembrança boa. Tô muito feliz aqui também, de trocar essa ideia com você. Meu, eu tô muito feliz porque, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o Hilário foi meu professor aqui também, do curso de comunicação. Quantos alunos não passaram aí pelo Hilário, seja na edição, né, ou na produção. Ele trabalhou como técnico aqui no nosso estúdio, né? Foi professor também da nossa instituição. Me deu a primeira oportunidade de podcast, então vai ser sempre o meu primeiro diretor. Saúde Business, né? Referência aí, foi muito legal. E eu lembro que eu tava nervosa, eu não sabia. E você sempre, não, vai dar tudo certo, fica tranquila. Minha primeira oportunidade com podcast foi com o Hilário, né? E depois aqui, através do Rafael e do pessoal, eu tive essa oportunidade de estar com vocês. Mas quando nós trabalhávamos, era podcast mesmo, porque não tinha nem câmera, né? Era só o áudio. Era só o áudio. E numa época de pandemia ainda, com profissionais remotos, então era uma estrutura até mais simples, né? Porque a gente tinha que montar ali
com o computador e o pessoal no Skype e tal, né? Era uma galera do Brasil inteiro, a galera, médicos, os médicos de saúde. Que estavam desenvolvendo a vacina e tal. Foi bem nessa época. Que legal! Obrigada por essa oportunidade. Que isso, né? Talvez se não fosse essa oportunidade, eu não estaria aqui, né? Não, mas é merecimento. São coisas que a gente... É aquela coisa, tá no lugar certo, na hora certa. E eu lembro que, assim, eu não vou lembrar exatamente por que surgiu. Eu falei assim, nossa, vou chamar a Dani. Mas... Fora outras indicações também, que você já me indicou, que eu sou eternamente grata. Não, mas eu acho que, assim, eu vou falar a real. Assim, a gente vai entrar em assunto, né, de professor que indica aluno e tal, e isso faz muito sentido, de você lembrar, falar, aquele aluno foi assim, obviamente que você já estava profissional da área, e já acompanhava algumas coisas assim, mas eu acho que também tem a ver com o perfil. Acho que na hora que, quando eu pensei, você pensa no perfil. Você fala assim, quem tem o perfil para isso daqui? Eu acho que eu lembro quando a gente começou a ter as primeiras conversas, falei, Dani, sim, e eu acho que eu já tinha visto trabalhos seus aqui pela Facamp, né, como apresentadora. A gente trabalhou na JPTV, lembra? Isso. Então, assim, não dá pra saber. Eu também já fui indicado pra trabalho porque a pessoa viu que eu tinha o perfil, né? Às vezes pra dizer, esse filme aqui é pro Hilário dirigir. Então, acho que tem que estar sorte e estar preparado. E você estava preparado. Então, assim, foi bem legal. Foi bem legal. Nossa, eu lembro que a Celina era pequenininha, eu amamentava, deixava com a minha mãe, ia lá gravar. Correria, eu lembro que pra você era correria, você tinha que ir até Jundiaí. Jundiaí, verdade. Foi muito legal. Inclusive, por falar, né, indicações e pessoas assim, o Rafael, que hoje é o gestor de comunicação de toda a nossa instituição, né, entrou no seu lugar aqui também na época, né? O Rafa, eu diria que assim, ele foi daqueles alunos assim, ex-alunos, né, obviamente, mas é aquele aluno que assim, ele ficava aqui no estúdio, ele fez um pouco do estilo que eu fazia de ficar no estúdio. Então ele vinha tirar dúvida comigo, eu lembro que eu era técnico de estúdio, então ele te enche o saco pra caramba, né? Eu não vou nem chamar de encher o saco, mas é assim, é aquela pessoa que é interessada. Então pessoas interessadas, porque você aprende também ensinando. Então quando ele vinha tirar dúvida, às vezes era uma dúvida de software, você falava assim, nossa, é verdade, eu não sei isso daqui. Então você também ia atrás, então você acaba aprendendo. Obviamente que essas pessoas, elas chamam atenção. Né? Foi com você que ele aprendeu a editar, né? Não, assim, e você vai trocando ideia. Então, acho que o caminho que o Rafa fez é meio que você cavar um pouco o seu lugar. Você tem que, né, fazer a oportunidade. Eu lembro bem disso, dele no estúdio. Às vezes ele trazia o laptop e falava, tô tentando fazer tal coisa, não sei o quê. Tô tentando fazer. Então, o nome surge para profissionais que te fazem ter a lembrança, né? Que você fala assim, de quem que eu vou lembrar? Tem essa pessoa. Que legal. Inclusive, ele mandou um recado aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Gravado, mas tem uma galera aqui nos nossos estúdios. Hilário, que me indicou pro meu primeiro estágio. Um cara super do bem, sempre foi uma referência profissional pra mim. Fico feliz. Pra mim também. E hoje ver, assim, o jeito que, obviamente, que quando eu tava aqui no estúdio, a Unifacamp ainda era Facamp, né? Não era centro universitário. A gente estava galgando, aprendendo as coisas aqui. Cada vez que eu volto aqui, o estúdio tá mais moderno, tem mais coisas. E, assim, eu vejo que o Rafa é um cara curioso, você entendeu? Eu falo, o que a gente vai fazer, tal. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu acho que isso faz a diferença, né, para um profissional. Você ser curioso, porque é uma área que está em constante movimento. Todas as áreas estão. Então, se você não é uma pessoa curiosa, fica difícil, né? Você fica limitado, você para... E foi a curiosidade que te levou pra fora também, né? Também, essa questão. Meu, eu nem te apresentei pra galera. O papo já tá rolando aqui. Eu vou apresentar, pessoal. Já começamos já, né? Isso aí, aqui é assim, já começa no papo. Já começa no papo. Estamos recebendo ele, o Hilário Pereira, nosso amigo aqui, já trabalhou na nossa instituição, foi professor universitário também, publicitário de formação, produtor audiovisual, né? Dentro da produção audiovisual, que é bem ampla, ele tem trabalhos atuantes em direção, ideias criativas, câmera, edição, roteiro. Vou usar professor universitário, porque uma vez professor, sempre professor. Sempre. Filmmaker, videomaker, está na área já há muitos anos. A gente estava aqui nos bastidores há, em média, aí uns 15 anos, contando, né? Toda a bagagem. Que olha, você calcula, você fala, nossa, bastante tempo. E passa assim, ó. Passa assim. Quantas aventuras, nessa jornada. Verdade. Produziu continua.
lives aqui, né, pra galera que... Bandas regionais, Locomotron, nossa. que está atuante ainda, né? Eu acredito que... Eu não sei, acho que não. Mas algumas bandas, eles vêm e voltam, assim, mas a Locomotron tem um carinho enorme, assim. Eu lembro do clipe, né, que você dirigiu. Todos, assim, sabe? Então, teve também a atual, né, NDK, que era No Duck. Nossa! NDK, No Duck! Já fiz clipes com eles também. Então, são bandas, assim, que me deram oportunidade, que acreditaram no meu trabalho também e compraram ideia. Tem que agora, acho que eles deram uma pausa, mas é uma banda também de Jundiaí, chama Mushroom, que é uma banda que canta em inglês, assim, tem algumas músicas recentes em português, mas, pô, meio groove, meio Jamiroquai, não sei, assim, definir. Os caras têm uma mescla, uma mistura boa, assim, de várias coisas. Também me deram oportunidade. Que então, legal. assim, são projetos que eu tenho um carinho enorme, assim, da felicidade de ter feito. E me diz uma coisa, pra gente falar dessa questão aí do audiovisual fora do nosso país, né? Você trabalhou há tantos anos e ainda trabalha aqui, consegue prestar algum trabalho, algum freela aqui para o nosso país, para alguma produtora, ou só lá hoje, agora? Hoje eu não consigo mais, mas assim que eu mudei, porque tiveram 2 fases, né, que eu fui para o Canadá, e a gente pode ver assim como é que resume essa parte, mas vamos falar atualmente. Hoje eu não consigo mais, assim, seria a parte mais de edição, né, que dá para fazer remoto, é bem possível. Mas logo que eu mudei, em 2021 e 2022, eu ainda atendi alguns projetos. Eu ainda estava com a minha produtora aqui. Eu tive uma produtora, Filmatoria. Tinha alguns projetos e eu conseguia atender porque meu horário ali permitia. E o fuso, ele não é tão grande da cidade que eu tô, né? Que é em Calgary. 3 horas. Né? E quando lá tem o horário de verão, vira 4 horas. Mas mesmo assim, não era tanto problema. Mas aí, com o tempo, eu comecei a me dedicar mais, comecei a ficar com menos horário, e aí também, por conta de qualidade de vida, e até mesmo prazos, né? Porque não adiantava nada eu me comprometer com algo, porque ia sempre ter um atraso, assim, de comunicação. Ou seja, a pessoa ia falar comigo, ia estar sempre 3 horas né, a mais aqui no Brasil, 3 horas a menos. Aí eu respondo e-mail, a pessoa vai responder depois, até alinhar ou até fazer alguma ligação, tudo bem, daria, mas a parte de entrega poderia estar comprometida. Mas consegui, tenho parceiros assim, né, o Eric de São Paulo, Brunão de Campinas, então assim, algumas coisas eu consegui fazer. E depois eu preferi, assim, focar mais lá. Obviamente que eu sinto falta, porque eu gosto demais. Só que não dá pra você abraçar o mundo, né? Não dá pra fazer tudo, assim, tipo, nossa, vou fazer projeto aqui e lá. Mas eu amo edição, então quando era coisa remota, sempre que dava, assim, eu conseguia fazer. Você ama edição de tudo, né? Adoro. Não tem como não falar do Hilário e não falar de edição. Eu não larguei edição, por mais que eu tenha ido pra direção, assim, a edição pra mim é algo que eu gosto demais, assim, de fazer. E às vezes eu tenho problema de soltar, assim, por exemplo, se é um projeto que eu dirigi, de deixar para outra pessoa editar, porque quando eu tô gravando, eu já tô editando na minha cabeça, eu já tô pensando, esse take foi bom, isso aqui já dá para fazer, eu já começo meio que montar. Então, se é um projeto que eu só tô como diretor e tem que passar para alguém, tem que desapegar. Você fala, meu Deus, olha, solta o filho. Mas me diz uma coisa, como é que surgiu essa oportunidade de você sair de Jundiaí para fora? Teve uma primeira vez que você foi, eu vou explicar, né? Explica aí pra gente entender, pra quem não sabe. Olha, eu espero que, assim, de alguma maneira, possa inspirar alguém, assim, que tenha vontade. Sim, teve muita coragem. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não, mas eu vou falar, a jornada, assim, eu vou resumir bem, mas para mostrar que eu tinha uma cabeça um pouco fechada para isso na questão financeira. Vamos pensar assim. A primeira vez que eu fui para o Canadá foi para fazer intercâmbio. Eu tinha o desejo de fazer intercâmbio desde que eu estava estudando aqui. Então, já com 21 anos, assim, eu já tinha vontade de fazer. E eu falava assim, pô, é muito difícil e tal. Eu demorei 8 anos, eu juntei dinheiro por 8 anos. Mas não é porque você fala, nossa, é um absurdo de caro? Não. Uma porque eu não tinha educação financeira, ou seja, eu não sabia exatamente como juntar dinheiro certo. Então, às vezes, surgia alguma outra coisa e também imprevistos que acontecem no caminho. Pode acontecer com qualquer pessoa, que aí você tem que disponibilizar aquele dinheiro para alguma coisa. Verdade. Então, da ideia que eu tive, olha, eu quero fazer intercâmbio, ela não saía todo ano que passava, né? Então, com 21 anos,
21 anos. Eu só fui fazer o intercâmbio com 29. Por conta do inglês mesmo? Assim, eu estudava também inglês, assim, bem de leve, gosto muito da língua, assim, tal, mas era mais a questão de me organizar, assim, como é que eu vou ficar, a moeda brasileira, né, assim, você tem que fazer o cálculo e tal. E na sua cabeça você ia ficar quanto tempo lá no intercâmbio? O intercâmbio eu ia ficar 3 meses. Ok. Então, assim, só pra eu ter uma ideia, foram 8 anos e eu não desisti, assim, eu não falei assim, impossível, não dá pra mim, assim, eu venho de uma família que nunca faltou nada, mas não era uma coisa assim que meu pai, são 3 irmãos, eu falar assim, olha, tô aqui em intercâmbio pra vocês. Então, assim, dá pra fazer. Tudo muito pensado e calculado, e tem que acreditar, né? E tem que ter paciência. Eu tive paciência, porque assim, eu fiz com 29 anos, se eu tivesse feito com 25, cada idade que você faz vai ser alguma coisa válida. Não me arrependo, com 29 foi maravilhoso. Fiz 30 anos lá no Canadá, então assim, os 30 anos também são, sabe, é uma fase nova da vida, que você tá mais maduro. Então, foi até melhor eu ter ido mais velho, porque eu aproveitei o intercâmbio de uma maneira mais madura. Uhum. Fui para estudar, minha intenção era essa. Na época, tinha um tipo de visto que dava para você estudar inglês e trabalhar. E aí também o mindset de você assim, bota na cabeça. Eu falei assim, eu não vou trabalhar com outra coisa a não ser a minha área. Eu botei na cabeça. O que eu fiz? Meses antes, então eu fui em fevereiro de 2013. Em setembro do ano anterior, 2012, eu comecei a pesquisar e mandar currículo, preparar currículos. Então, eu preparava o currículo no estilo canadense e tal, que é um pouco diferente daqui, né? Olha, você pesquisou como fazer isso. Já tinha informação, mas não tinha tanto vídeo, não era essa coisa de bombando vídeo no YouTube, de influencer falando como é que faz. Então, assim, demorou a pesquisa, mas tinha informação. Você pesquisou produtoras, Produtoras, aí eu fiz uma lista. Na cidade que eu ia, que eu já tinha determinado, eu vou para uma cidade que é menos pop, né? Então, Vancouver é bem famosa, eles chamam de Hollywood do Norte, porque tem muita produção norte-americana, ou seja, estadunidense, que é feita em Vancouver. Verdade. Então eles simulam Nova York, essas coisas e tal, em Toronto. Toronto é do lado de Nova York. Então, assim, Vancouver, o Canadá produz bastante coisa. Então eu falei, Vancouver eu não vou, Toronto eu não vou. Eu vou para Calgary, pesquisando, achei essa cidade, não fazia ideia. Eu falei, Calgary... É como se fosse Jundiaí de lá. Né? Eu diria que assim, é como uma Campinas, uma Joinville, você entendeu? Ok. Porque ela tem 1.300.000, 1.400.000. Uau! Mas ela é considerada cidade de interior pelo estilo, ela é uma cidade country, é uma coisa assim, de cowboy mesmo, né? Ela é bem pela província, meio assim. texano. Texana, assim. Exatamente. Mas enfim, determinei essa cidade, beleza. Porque tinha menos brasileiro. Então, a minha ideia era o quê? Eu não posso andar com brasileiro, porque senão eu não vou estudar inglês. Eu vou ficar saindo com brasileiro, vou ficar falando português. Então, a minha ideia foi bem foco nos estudos. Por conta desse visto, e com essa mentalidade, eu montei, que aí chama uma coisa que eu vou falar para quem tiver... Qual câmera que eu posso olhar? Essa aqui, ó. Uma coisa, se você tiver, chamar Pitch Elevator, que é o quê? Pitch Elevator. Que é quando você precisa se vender... Sabe o tempo do elevador, que você vai para entrar no elevador e você precisa se apresentar para alguém? Normalmente você tem 7 segundos para se apresentar para alguém. Então, por isso que é pitch de você se vender, né? Para fazer uma apresentação, elevator de elevador. Uau! E aí, é uma técnica, eu não sei exatamente quem criou, tal, qualquer coisa alguém coloca aí depois. Mas eu lembrei desse nome, que eu falei assim, eu tenho que criar uma frase curta para as pessoas saberem quem eu sou, de onde eu vim e o que eu faço. Nossa, aí então, entrou o hilário publicitário. Eu falei assim, eu tenho poucos segundos. E aí toda oportunidade que eu tinha lá fora de falar quem eu era, da onde eu vim e o que eu estava fazendo, era nesses segundos que a pessoa se apresentava. E assim eu consegui saber de uma produtora que tinha acabado de abrir. Então toda vez que eu encontrava alguém na rua, no mercado, não sei o que, a pessoa... E era uma forma de eu exercitar. Então eu sempre falava em inglês. Falava assim, oi, tudo bem? Eu sou Hilário Pereira. Eu sou inglês, do Brasil. Sou do Brasil e sou produtor de vídeo. Era essa a minha frase. Eu sou Hilário, sou do Brasil e sou produtor de vídeo. Mas você chegava assim? Não. Era sempre que surgia a oportunidade. Assim, okay. Tipo assim, no mercado a pessoa às vezes sabia tipo pelo sotaque. Não era aleatório. Eu sempre para exercitar. E foi numa dessas. Foi numa lavanderia que, onde eu morava, não tinha lavanderia. Era muito comum você sair e levar a roupa. As pessoas deixam a roupa em lavanderia também. Coloca moedinha. Aquela coisa de filme mesmo, é o que é cultural. E a minha lavanderia era uma quadra de mim. Então eu saía com meu cesto de roupa na rua. Literalmente, só cobria ele ali, né? Pra o pessoal não ver tudo. Mas saía e tal, chegava lá, é muito comum. As pessoas param um carro, a pessoa chega com um saco de roupa e tal. E aí foi quando eu me apresentei para esse cara. E também tem uma dica que é assim, por mais que eu soubesse, eu já tinha pesquisado como funcionavam as máquinas, para não passar vergonha. Só que o que eu fiz? Eu cheguei lá pro cara e falei assim, tudo bem?
eu sou novo aqui, acabei de chegar, sou do Brasil, sou produtor de vídeo e tal, como é que funciona a máquina? O cara me ajudou e tal, ele falou, você é produtor de vídeo, abriu uma produtora aqui em cima, então era um complexo comercial. Nossa! Ele falou, de repente eles estão precisando de alguém. Falei, beleza, peguei o endereço, tudo tal, e voltei para casa, preparei o currículo, porque eu entrei no site da empresa, porque é isso, você tem que preparar o currículo para cada vaga. Então você adapta... Não é para todos. Não existe o currículo geral. É sempre para a vaga e você faz uma coisa que chama de cover letter, que é o que vai a capa é uma carta de apresentação. Então, antes do currículo que fala onde eu trabalhei, o que eu fiz, tal, no começo tem oi fulano de tal, oi RH, oi querido RH. Eu sou fulano de tal, tenho experiência nisso. Eu vi a sua vaga, assim, sou muito interessado. Então, são, em média, 3, 4 parágrafos que você se vende e você fala, olha, eu me encaixo nessa vaga, eu tenho experiência, eu vi que vocês pedem isso. Aqui no Brasil, você já estava fazendo isso, então? Eu cheguei a mandar currículos, aí eu posso voltar numa história que foi bem interessante. Mas, enfim, fiz esse currículo, mandei, e aí eu mandei na sorte. Eu tentei, na hora, na verdade, assim, eu tentei na hora bater... Você foi trabalhando? Pra lá? Não. Aí é até interessante. Eu consegui 2 entrevistas daqui do Brasil para chegar lá já com entrevista marcada. Mas eu vou te contar essa história. Pra empresa X ou Y? Não. Eu consegui um emprego lá. Ok. E aí, beleza. Bati na porta a primeira vez e os caras não atenderam porque eu já ia falar de cara. Aí depois que eu voltei, fiz o currículo, mandei. Aí me ligaram. E às vezes por telefone, eles já fazem uma pré-entrevista de 10 minutos, só para alinhar com você assim, deixa eu te esclarecer o que é a vaga, é isso mesmo que você quer e como que você é. Então dura 10 minutos por telefone, aí eles agendam uma entrevista, agendaram a entrevista comigo e foi muito engraçado porque agendaram numa sexta-feira santa e a sexta-feira santa de 2013 caiu no meu aniversário. Era meu aniversário no dia da entrevista. Foi surreal, assim, foi muito engraçado. Nossa! Então era feriado também, porque lá é a sexta-feira santa também. E os caras até pediram desculpa, desculpa marcar, que eles estavam assim, ainda arrumando, eles tinham se mudado há 1 mês. E aí eles falaram, eu fiz uma entrevista com eles de 1h30, mostrei meu portfólio lá e tal. Na terça-feira me ligaram, falaram, olha, a gente gostou de você, quando você pode começar? Eu falei, amanhã. Eita. E aí foi isso, comecei a trabalhar nessa produtora. Como você conseguiu desenrolar o seu inglês? Não, assim, eu tava confortável. Tá. Eu vim estudando bastante. E de fato óbvio, é como estuda ou é bem diferente no dia a dia? Não, é bem diferente. E assim, o que eu fui treinando? Eu comecei já 2, 3 meses antes, assisti muita coisa sem legenda pra forçar o ouvido. Ok. Então, e eles têm um inglês o quê? Mais britânico ou mais... Normalmente, assim, o canadense, a gente costuma dizer que ele tem um sotaque... como é que eu posso dizer? Neutro. Ele não é nem britânico e não, nem apesar de ser colônia britânica, né, o Canadá, colonizado por britânico, não tem. Então, assim, diferente do norte-americano, fala norte-americano, mas é do estadunidense, que é Nova York, vai ter uma puxada, Texas vai ter outra tal. Lá é um pouco, assim, é bem leve. A dicção é muito boa, não tem muita gíria. Ok. Entendeu? Você entre os jovens vai ter. Entender. Você consegue, tranquilamente. Não tem um sotaque forte, não tem nada muito carregado. Eu vi um vídeo seu esses dias já faz um tempo na rede social, e você falava que faz questão de não perder o seu sotaque daqui. Óbvio. E que faz questão que as pessoas... percebam que você é um brasileiro. Exato. Ali. Ou que você é um estrangeiro. Você é um estrangeiro. A curiosidade é assim, quando eles ouvem você falar, acho que por conta do português ser também uma língua romântica, eles confundem com o francês, com o sotaque do francês. Então, o brasileiro falando inglês, muitas vezes, para o ouvinte de inglês nativo, ele acha que você talvez seja francês. Então, por conta do jeito que ele ouve o seu sotaque. Então, o português é muito parecido com o francês em formação de frase e tal, é a mesma estrutura. No inglês, as coisas são invertidas, né? Por exemplo, o adjetivo vem antes. Você vai falar um carro preto, você fala black car, então o black vem antes. Uhum. No francês, é igual ao português, carro preto. Né? Então, vai ser a mesma estrutura. Okay. Então, talvez, pela história, a gente tenha pegado um pouco de fonética que sejam parecidos. Então, quando a gente fala inglês e um francês fala inglês, soa parecido. Nossa, que legal. Então já vai de uma vez assim, que a pessoa às vezes, isso em 2013 aconteceu isso, que eu falei alguma frase
e a pessoa não entendeu, falou, aí ele falava em francês. Você fala francês? Aí eu falei, não, eu sou brasileiro. Tá, não, tudo bem. Porque às vezes ele poderia falar, a pessoa às vezes é de Quebec, né? Não fala, porque quem é de Quebec na França, no Canadá, não fala, às vezes não fala inglês. Pode ser, mas normalmente fala as duas línguas. Ah, é? Fala em francês? Quebec é praticamente tudo francês, mas ou bilíngue, né? Então é você a parte mais leste, que é a parte mais perto de Nova York ali e tal, mais do lado direito. Então, é uma outra província que ela é bem separada do Canadá no sentido, assim, de regras, leis, tal. Quebec é totalmente diferente, é bem curioso. Caramba, outra cultura, né, meu? É outra cultura, Caramba. É bem legal. E aí, quando você foi pra lá nessa sua primeira oportunidade, foi pra editar. Você conseguiu... consegui uma vaga de edição. Entrei como editor júnior, no sentido, assim... pegar projeto pequeno e tal, e comecei de baixo, mas eu falei, eu tô na minha área, por mais que eu tivesse experiência, e eles foram muito tranquilos, assim, eu também fiz uma leitura de, vamos com paciência, não precisa sair falando, olha, mas eu também faço isso, faço aquilo, tal, eu adaptei o meu currículo pra vaga, a vaga pedia editor, não adiantava eu falar assim, mas eu também dirijo, mas não adianta você colocar isso no currículo, porque às vezes você pode ficar super qualificado e eles não te chamam. Você entende? Então você tem que fazer uma leitura do que a vaga está pedindo. Tem que ser muito objetivo. Bem objetivo e adaptar. Às vezes você deixa de colocar parte da sua história ali na sua história profissional. Porque não é o que eles querem. Não é relevante. Não é relevante. Então, assim, por que você vai colocar numa vaga que está pedindo edição? Você fala assim, eu vou aproveitar e vou colocar lá que eu trabalhei. Por exemplo, eu tinha trabalhado na CIA, na parte do banco da CIA, a parte de crédito e tal. Não fazia sentido para a vaga. Então, eu coloquei coisas relacionadas ao quê? Ao estúdio da Facamp, sabe? Coisas assim que envolvia a edição. Então, você adapta. Para cada... e se eu fosse trabalhar numa loja, eu não ia colocar edição, não faz sentido. Eu ia colocar a parte da CIA, você entende? Então, você tem que, para cada vaga que você aplica, você tem que adaptar. Dá trabalho. Dá trabalho? Caramba, meu, dá trabalho. Toma uma água aí, meu. Toma aí, vou tomar também. É bem interessante. Você voltou pro Brasil? Aí, assim, eu consegui ficar 1 ano. Era 3 meses, eram 3 meses, o visto me dava 3 meses mais 3, então eu podia ficar 6 meses. Por conta desse visto, eles conseguiram estender, só que nesse meio tempo que eu fui aprender, eu não sabia nada de imigração, de nada. Aí que eu fui aprender, olha, dá para imigrar, dá para você aplicar para algum programa da província e tal. Só que na hora que fui pensar nisso, e a produtora também ficou interessada, falou, olha, a gente pode te patrocinar, né? Que eles chamam de sponsor, é uma empresa dizer para o governo canadense, olha, eu estou procurando editor, procurando isso, tal, e não estou encontrando, mas eu encontrei o Hilário, que é um estrangeiro, e eu quero dar a vaga para ele. Então, o Canadá, ele meio que tenta defender a classe canadense do nativo, né? Para imigrante não roubar logo de cara. Entendi. Mas se não encontra alguém qualificado, ele fala, ótimo, então contrata esse estrangeiro. Então, assim, é bem organizado. Ele primeiro defende a mesma coisa que no Brasil aqui, Sim. né? Se tivesse, imagina assim, um monte de gente vindo e de cara já roubando. Primeiro ele vai perguntar para a empresa, mas você encontrou algum brasileiro que faz essa mesma coisa? A empresa vai falar, não encontrei. Eu preciso disso. Então tá bom, então agora você pode... dar procedimento com esse contrato. Mas quando a gente começou a pensar nessa ideia, o meu visto estava para vencer, não daria para renovar, então eles falaram assim... já era voltar, assim. E aí a produtora falou assim, faz o seguinte, pega os HDs aqui que você tem, a gente tem vários projetos, volta pro Brasil e a gente resolve isso depois, a gente tenta ver remoto. Eu trabalhei para eles por 3 anos remoto, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em Jundiaí. Em Jundiaí. Ganhando em dólar. Aí sim, hein, meu. O pessoal falou aqui pra mim sobre banco de dados, como é que é? Não, banco de imagens, desculpa. Ah, sim, verdade. Eu participei. Modelo de banco de imagem? Como é que foi isso? Isso foi uma história muito bizarra, muito curiosa. Porque, assim, tem uma empresa, ela existe ainda, chama Hero Images. Então, é uma empresa que é uma produtora de foto, de vídeo, que ela produz imagens para banco de imagem igual Stock Image, vários sites assim de iStock e tal, Adobe Stock, né, que ainda não tinha. Ela é a produtora, aí ela vai, produz as fotos, entrega para esses bancos de imagem e eles vendem para quem quiser comprar. Como é que surgiu? A esposa de um amigo meu, de um casal de brasileiros que a gente conhecia, ela trabalhava numa loja latina, um olheiro chegou lá, ele estava de olho em rosto que não fosse canadense, só que ela era loira de olho azul, mas eu não sei porquê, mas eles estavam querendo pegar hispânico, né, latino, assim.
Aí chegou lá, tal, chamaram algumas pessoas, e ela trabalhava nessa lojinha latina, chamaram algumas atendentes e falaram assim, ó, entregou o cartão, ó, eu sou olheira, assim, tal, a gente tá precisando de banco de rosto diferente. Vocês não querem ir? Beleza. Ele não podia ir, então chamaram ela junto, falaram, não, pode ir, é bom você ter e tal. Ela não podia ir, ele falou, Hilário, você não consegue acompanhar minha esposa? Ela nunca foi, ela não sabe onde é o lugar, tal. Eu falei, beleza, eu vou. No que eu cheguei lá, eu tava só de acompanhante, a Aninha. Aí, Ai, beleza, eu tô lá Deus. esperando, um cara vem, e foi numa escola, então era com tapumes, assim, tal, com coisa organizada, a pessoa ia lá, fazia a ficha, o cara só para fazer retrato. Segura sua fichinha, 1, 2, 3, frente e lado, pra depois ser convidado, se surgir um ensaio, te chamarem. Ok. Então esse dia foi de seleção e cadastro. Ok. Aí eu tô lá sentado, o cara fala assim, você veio pro cadastro também? Eu falei, não, eu tô com a minha amiga. Ele falou, aproveita que você tá aqui, faz. Você não falou assim, ó, você é bonito. Não, ele falou, faz, porque assim, eles precisavam de rostos diferentes de canadense. Canadense é tudo branquinho, de olho azul, um canadense mesmo, né? Aí, beleza, fiz. Passa um tempo, recebo um e-mail. Hilário, olha, a gente vai ter um ensaio aqui com um tema business e tal, você tá interessado? Eu falei, tô. Beleza, né? Vou fazer. E aí foi isso, me chamaram, fui lá, fui ensaiar com meio de roupinha e tal, Que da hora! Se pesquisar, você tá aí, então. Ó, eu não sei, assim, porque então faz bastante tempo, né? Foi 2013, mas eu lembro que na época eu pesquisei, tava em site de venda. Eles pagam toda vez que a pessoa acessa? Não, eu não recebo nada, eu recebo o dia que eu não recebo pelas vendas. Quem recebe pelas vendas é a empresa. Você assina um documento dizendo que você vai receber pelo seu dia. E você autoriza o uso da sua imagem e tal. Então, assim, eles montavam vários cenários. Então, aquela coisa, reunião, mãozinha, não sei o quê, sabe? Levanta a mãozinha no telefone, tal. Todas aquelas coisas assim. Foi bem legal porque eu fiquei na frente das câmeras, né? Foi legal ver a direção. Que legal. Mas eu lembro que eu cheguei a entrar no site... Em um desses sites, tipo, Shutterstock, assim, e tal, e tinha uma foto que era um grupo, porque eu fiz 2 ensaios, esse e o outro que chamava Garden, que era de jardinagem. Então era assim, pegando morango, fiz casalzinho com uma outra menina, então era bem legal, assim, que eles... Era muito dinâmico. Experiência boa. Foi maravilhoso. E assim, conhecer, treinar o inglês, porque era uma forma de conversar. E aí, você é brasileiro, pô, que legal, não sei o que, trocava ideia. Então, assim, eu era um único brasileiro ali, o resto era tudo... nativo, assim, na inglês nativo, né? Inglês nativo. Ou era filho de imigrante, por exemplo. Assim, meus pais vieram, mas eu nasci aqui. Sou nigeriano, sou mexicano, não sei o que, mas falava inglês perfeito. E eu era o único brasileiro ali envolvido, foi muito legal, foi muito legal. Que da hora. A sua segunda oportunidade, você já sabia pra onde ia? Já foi totalmente diferente? Sim, foi diferente. É assim, eu vivi uma experiência fantástica, sabia que ia voltar, mas depois que bateu essa coisa assim, olha, dá pra ficar no Canadá, eu falei, bom, se um dia der certo, eu voltaria, né? Então eu voltei pro Brasil, como eu trabalhei para essa empresa durante 3 anos remoto, eu trabalhei para 2 produtoras, prestando serviço. E aí depois também eu percebi que assim, começou a ficar um pouco mais difícil, né? Porque mudava às vezes o ministro da imigração. A migração ela está muito relacionada à economia do país. Então o Canadá ele vai mudando, ele vai assim, agora eu preciso de enfermeiro, agora eu preciso de fisioterapeuta, agora eu preciso de médico, agora eu preciso de engenheiro de petróleo. Então ele vai criando os programas, e alguns são mais fixos, mas não era tão simples assim. Então eu meio que fui aprendendo, mas eu também fui vivendo aqui. Eu já, né, assim que eu voltei, conheci a Natália, a gente começou a montar uma vida juntos, tal. Mas aí de tempo em tempo, às vezes, surge essa ideia, falar, e se? Né? E se eu pensar num plano assim, tal? Mas eu não deixei de fazer as coisas, voltei a dar aula aqui. Eu amo a Facamp, né? Eu sou suspeito para falar. Facampeiro. Eu sou suspeito para falar. Na verdade, assim, o intercâmbio é o que eu falo. Às vezes, muitas coisas do que a gente conquista, era muito triste, às vezes, eu tava lá e ver brasileiro cuspindo no prato que comeu, assim, falando mal do Brasil. Tal. A gente sabe que o país tem problemas. Mas eu só conquistei o intercâmbio com coisas que eu tinha trabalhado aqui. Então, assim, a pessoa fala, a não ser que você vá cedo, vamos supor, a família mudou e você se mudou com 4 anos. É diferente. Aí você mora 20 anos fora do país. Aí você pode falar assim, nem conheço nada do Brasil. Mas não, você vê a gente também com 25 e tal, você fala, você só conseguiu vir no intercâmbio com dinheiro do Brasil, né? Então, não era valorizar só o país, mas era valorizar as suas próprias conquistas de onde você estava, né? Então, para mim, não fazia muito sentido a pessoa assim, assim, assado, reclamar e tal. E você nunca gostou muito disso, na real? Não, né? Nunca gostou, né?
E faz toda a diferença, né? No ambiente de trabalho, que envolve comunicação, faz toda a diferença. Mas desculpa, só para concluir, porque aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas aqui e montei minha produtora, surgiram vários projetos, né? Trabalhei numa outra emissora de TV. Então, assim, eu continuei fazendo as coisas aqui. Quando começou a despertar de volta foi quando o meu ex-chefe, lá de 2013, né, da produtora, ele falou assim, ô Hilário, você pensa em vir para o Canadá um dia? Você tem vontade, assim, tal? Ele falou, sinto sua falta, cara. A gente trabalhou com outras pessoas aqui e tal, e a gente não teve a mesma dedicação e tal. Eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, que legal. Porque brasileiro, cara, assim, a gente é surreal. A gente cria 8 braços, a gente faz o que tiver que fazer, tal. O brasileiro, ele, se tiver determinado, a gente faz. Né? E onde você colocar. Se a pessoa determina e fala, eu vou para o Japão, vai fazer bem feito. E você vai ter também a pessoa que é folgada, que não quer fazer nada, assim, tá. Mas a pessoa que é determinada, por isso que você vê brasileiro tendo sucesso, você fala, que curioso, né? A pessoa abriu uma loja, o cara virou empresário, ou fulano fez isso, fez aquilo. Porque é isso, meu, a gente se adapta, a gente corre atrás e a gente transpira ali. Então o cara talvez tenha sentido isso, né? E ele sentiu sua falta. Aí ele falou. Eu falei, olha, beleza, posso pensar. Eu comecei a plantar essa sementinha na Natália, porque você tem que convencer, né, uma outra pessoa. E aí foi isso, a gente fez uma viagem exploratória em 2018, que eu fui lá, apresentei Calgary pra ela no inverno. Meu Deus! Falei, já chega, porque ela falou, eu quero ver neve. Eu falei, você quer ver neve? Então você vai ver. Tá igual o Rafael é doido pra ver a neve. Quer ver a neve? Aí assim, mas foi legal. E aí foi daí que a gente começou. E ela curtiu? Gostou. E aí ela seria o termômetro. Se ela falasse assim, não é bem isso, tal, eu iria ceder. Eu acho que também casamento é isso, né? Você tem que ceder. Eu sempre tive esse sonho de voltar, porque eu achei que tinha sido interrompido a minha passagem, sabe? Quando assim, o visto venceu, eu tive que voltar, eu falei, acho que daria para viver mais coisas aqui. Aí a hora que ela falou, beleza, tal, aí a gente começou a organizar o plano de novo. Que legal. Inclusive, ela estudou lá, se formou lá. Que incrível, cara. Fez digital marketing, marketing digital. Nossa, que legal. Então, assim, um útil ao agradável mesmo, né? Ela fez transição de carreira, né? Ela era da área financeira, né? Era bancária. E aí, nesse momento, assim, que ela falou, vou estudar, né? Me via com produção, ela fazia toda a parte administrativa da produtora. Agendamento também, essas coisas assim, tal. Chegou em gravação, eu acho que despertou para ela e ela tinha um talento nato, assim, foi bem legal, ela se descobriu nessa parte de marketing, assim. Que legal. Aí ela estudando, você trabalhando Eu trabalhando, lá com o chefe de 2013? Com o chefe de 2013. Eu cheguei... Até hoje você tá com ele, né? Isso, e assim, eu cheguei e já tava com o emprego garantido. A única coisa que eu tive que esperar a burocracia do meu visto sair. Okay. Ele já falou, Hilário, assim que tiver tudo certo, documento e tal, sua vaga já tá aqui. E foi bem legal, assim, a gente se tornou amigo, na verdade, né? Que legal, cara. Nossa, eu fico super feliz. Gregory, eu tenho um carinho enorme por Manda ele, um beijo lá pra ele, um abraço pra ele, um abraço pra ele não vai entender nada de inglês. Nada de português. Fala pra ele um salve, um hello, sei lá, qualquer coisa. E fala inglês aí. Gregory, my friend, I really appreciate all your support, all the things that you have done for me. So I'm here in Brazil. I'm gonna send this piece of video to him. But I just want to thank you to all the opportunities you have gave to me. So thank you very much and see you soon, my friend. Oh my God! It's beautiful! Eu sou muito grato a ele, assim. É um cara que acreditou em mim, porque é isso. É aquele lance. Tá no lugar certo, na hora certa e estar preparado. É um fator de coisas, porque você tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Eu tive sorte de falar pro cara da lavanderia. O cara da lavanderia falar, olha, tem uma produtora aqui, então... Sorte também faz parte. A gente pode criar as oportunidades. Às vezes você cria oportunidade e não tem sorte. Então eu sempre penso assim, é um conjunto de coisas. E a hora que ela surgir, se você estiver preparado, agarra que tem tudo para dar certo, né? Qual que é a diferença no seu ponto de vista, né, enquanto profissional, das nossas produtoras para o trabalho fora do país? É bem diferente? A dinâmica de trabalho é diferente? O que você pode dizer para a gente nesse sentido? Eu diria que, por conta do audiovisual, a gente acaba importando muita coisa, né? De fluxo, acaba aprendendo também por conta de tutoriais e tal. Então,
várias produtoras brasileiras, assim, vamos pegar produtoras grandes, não devem nada. Eu acho até que a publicidade brasileira é melhor, e talvez pela nossa cultura. Então, eu não gosto de algumas coisas que eu vejo lá. Então, assim, é cultural, eu tenho que entender, porque eu venho de uma outra cultura, de um outro estilo de povo mesmo, né? Mas eu acho que de fluxo, assim, não muda muita coisa, dá tudo para se adaptar. Várias coisas que eu já tinha como fluxo meu, quando eu fui até a trabalhar a primeira vez, eu consegui compartilhar e eles foram abertos e falaram, isso aqui é interessante e tal. E aprendi muita coisa também com eles. Eu acho que a diferença maior, uma das coisas que eu vejo assim, é às vezes o acesso a algumas tecnologias por conta de preço, por conta de valor. Então, por exemplo, um software que aqui no Brasil, convertendo, vai estar mais caro, lá é mais acessível. Então, eles vão ter mais acesso à tecnologia, alguns aplicativos, algumas coisas que talvez uma produtora que eu mesmo, quando eu tinha minha produtora no Brasil, eu falava, eu não vou poder usar isso agora porque é muito fora do orçamento. E lá não ia ter tanta diferença, né? Então, e o software é o mesmo que você usa? É o mesmo. Não é o Premiere, ou é o Premiere? Eu uso o Premiere, uso o Final Cut e uso o DaVinci Resolve. São 3 softwares, mas assim, o Adobe, o pacote Adobe é muito popular. Na verdade, a maioria das vagas pede só Adobe. O Final Cut é bem específico, porque é só para Macintosh, né? Só para um sistema. E o DaVinci Resolve é um software que ele tem edição e colorização assim tal, mas eu diria que o software da Adobe assim predomina para qualquer vaga. E lá a grande maioria trabalha com Mac? Mac e Windows também, não tem exclusividade de nada. Okay. Tanto faz. Assim, é que na produtora que eu trabalhei era Mac, um dos caras nessa produtora, a primeira que eu trabalhei em 2013, o Julian, que era da parte de motion design, então animação e tal, ele usava Windows. Ele tinha um baita de um computador e ele não gostava de Mac. É mesmo? Geralmente quem faz motion gosta, né? Era uma escolha dele. Ele tinha montado uma máquina rápida ali que ele considerava ok e tal. E a produtora era Mac e Windows. Então, assim, tinha que só fazer um ajuste ou outro. Às vezes, compartilhar projeto e tal. Mas lá você montou sua máquina? Teve alguma dificuldade com isso ou é tranquilo como no Brasil, assim? Não, é tranquilo. Eu peguei laptop por conta de mobilidade, né? Porque eu trabalho remoto, mas às vezes assim, vai ter uma reunião, vai ter alguma coisa, então é o que funciona. E é o jeito que eu já trabalhava aqui também. Eu também tinha laptop aqui, então consegui ter acesso lá, comprei uma máquina legal que atende as necessidades, assim. Mas é por escolha, dá para montar computador. Novamente, o que vai mudar é preço, lá vai ser mais barato. Ok. O diretor fez uma pergunta interessante aqui, quanto a equipamento, câmeras, enfim, o que você pode dizer pra gente, né? Microfone, luz... eu acho que assim, como eu trabalhei... Preço é diferente, né? Só o preço vai ser diferente, até tudo que é importado, que vem para cá, vai ter o mesmo acesso às mesmas coisas. O que diferencia é exatamente isso, o acesso. Às vezes ia fazer um projeto, a produtora decidia alugar uma câmera top, assim, né? Que falava, vamos gravar com essa câmera. Ou então, às vezes, eles já tinham algumas câmeras. Mas eu não senti muita diferença, não. Eu trabalhei em projetos menores, assim, de estrutura menor, muito parecido com o que eu fazia aqui. Eu não tive oportunidade de fazer algo, assim, nem de médio ou grande porte. Então, o perfil que eu tinha era o perfil que eu já gostava de fazer aqui, que era vídeo corporativo. Eu também fui para uma produtora que é de vídeo corporativo, vídeo de treinamento. E celular, eles usam muito? Usa. Teve um projeto que a gente fez para uma empresa que um celular, que era um iPhone 13 Pro. Então, assim, que dava uma imagem legal, mas ele foi usado como terceira câmera, né? Então, tinham 2 câmeras e ele colocou mais uma ali e falou, vou só para... E aí ele conseguiu equalizar, deixar ela bem próxima, não fica igual. Não adianta falar que você pega uma câmera top com lente assim e tal, o iPhone vai perder. Mas dá para você aproximar e não ficar aquela imagem tão de celular. Mas você consegue ver a diferença, assim. Incrível. Meu, eu tenho certeza que você tá inspirando muitas pessoas, né, pessoal? Porque dá vontade de viver essa aventura e realmente, assim... tem que ter preparo, tem que ser tudo muito pensado. Aqui, quando você resolveu deixar a sua moradia aqui no Brasil, você pensou em tudo, em todos os detalhes. Foi fácil, foi difícil? Dá para compartilhar isso com a gente? Lógico. Assim, eu sou uma pessoa muito discreta. Então, assim, por decisão, por opção minha, eu falei para a Natália, eu falei, olha, não vou contar nada até estar certo, né? Tem que estar assim, tem que estar certo. Então, eu acabei não contando. Tá certo. Deixei só pro... Eu sou muito assim, né? Não conto com os ovos antes da galinha, assim, entendeu? Então...
Deixa pra falar quando realmente Isso, a hora que tava okay. tudo certo, assim, então a hora que foi despedir, foi só a família que soube, muita gente ficou sabendo que eu me mudei quando eu já tava, que às vezes tentou me achar, ou seja, o WhatsApp já não existia mais, aí que eu fui falando, olha, me mudei e tal. Mas para algumas pessoas, obviamente, profissionalmente, né, que nem aqui na Facamp, que sempre me apoiou, falei com a Leni. Então, assim, manteve discrição. Que está nos vendo, inclusive, tá aqui. Um beijo, que querida Leni, já está aqui, ela está aqui. Vou dar um abraço, um beijo nela depois. Fez um cafezinho por lá. Mas, assim, então você tem que também ter esse apoio, né? Então, né, a Unifacamp aqui me apoiou nisso, manteve a descrição e tal. Mas você tem que avisar, obviamente. Mas eu tive que vender tudo, vendi equipamento e tal. A hora que você começa a vender, obviamente que algumas pessoas falam assim, ó, beleza, o cara vai estar se mudando ou de cidade, ou de estado, né? Ou de país. Se você não fala nada, e cabe essa, né, assim, de presumir, né, o que vai ser. Mas aí eu fui vendendo, fui deixando as coisas organizadas e realmente, assim, não fazia sentido. Eu acho que a única coisa que... Eu não levei, eu acho que basicamente nada, assim, de equipamento. Eu consegui vender todos. Assim, principalmente assim para parceiros, fui indicando aqui e tal, até mesmo para a Unifacamp aqui, teve um kit que eu montei, assim, um kit que eu tenho, eu olho aqui, tem um carinho enorme, assim, altas aventuras, eu falei, olha, tem uma energia boa aqui. Então, até nisso, né, tive esse apoio, assim, o Rafa, né, confiou, falou, beleza, vamos ver, falei, é um equipamento muito bom, né. Então eu tive essa sorte também de conseguir vender tudo, tal, móveis, essas coisas, a gente foi vendendo. Também para fazer caixa, né, para viagem, porque vai um dinheiro, né? Você pensou em tudo, sim, então, né? Sim. E a sua pretensão hoje é continuar por lá e vir esporadicamente pro Brasil? Eu penso assim, tem que aproveitar a oportunidade, tem que aproveitar o presente. Atualmente, o meu momento agora é viver lá. Você né? gosta de lá? Gosto. Me Deu adaptei. Pra se adaptar? É diferente alimento. Meu, eu perguntei pra ele até de barbeiro. Como é que lá tem barbeiro igual aqui? Porque Jundiaí tem um em cada esquina. Tem um em cada esquina. Ele falou, tem com aquele salão. Negocinho colorido. Girando. Mas eu acho que o serviço aqui é excelente também, assim. Não, tem vários... Eu pergunto assim, porque pra mulher deve ser difícil. É difícil. Tanto né? que muitas brasileiras, brasileiras cortam com brasileiras, cortam cabelo com brasileira. Ok. Não é nem só por causa da língua, pelo conforto porque é difícil também você ficar se explicando, né? Você falar, olha, eu quero cortar assim e tal. Eu corto o caminho, eu apresento uma foto. Por mais que eu saiba falar, eu às vezes não quero. Olha, falei, cara, quero igual isso aqui, ó. Quero desse jeito, aí eu explico, mas eu trago uma foto. Às vezes uma foto de corte de cabelo, eu vou lá, corte de cabelo masculino curto, que às vezes vai raspar, fazer um degradê aqui e tal. Coisa que às vezes eu cortava aqui, ou então falar, ó, quero cortar na tesoura. Mas eu corto o caminho, eu mostro uma foto, o cara já entende, ele só tira uma dúvida ou outra, mas eu sei que um monte de mulher, assim, corta com brasileira. Questão de alimentação, não sei pra você se isso pegou um pouco ou não. Eu consegui me adaptar bem, assim, a Natália também, ela é vegetariana, óbvio que a gente sente falta de algumas coisas, mas lá tem feijão. Tem tudo, assim, tem mercado brasileiro, tem muita coisa que é importada, tem Guaraná, tem Panetone, tem Passatempo, de mercado brasileiro, então tem brasileiros que às vezes se mudam pra lá e começam a importar e criam um mercadinho. Tem churrascaria brasileira, muito boas. Eu não fui, mas sempre falaram que é muito boa. Os hambúrgueres são... Hambúrgueres são excelentes, assim. Sério? Mas eu acho que, assim, o Brasil tem uma culinária fantástica. O que eu sinto falta, o que eu mais sinto falta é o buffet. O buffetzão, aquele que, assim, você vai num buffet normal, que você fala assim, ó, eu vou comer essa quantidade de feijão, vou pegar uma salada, vou misturar, vou pegar serve, você do jeito se serve. Que você quer. Vou misturar um frango com um quibe e um bife, você entendeu? Você decide o seu prato. Lá é menos comum. Vai ter mais assim, Calgary tem quase nada disso. Vai ter mais assim, Vancouver, Toronto, vai ter bastante, talvez tenha mais opção. Ok, então essa questão de alimentação foi... Me adaptei. Você se adapta. Saúde. Saúde é interessante, vou tentar resumir assim. A saúde no Canadá, na província que eu moro, que é Alberta, ela é gratuita. Ou seja, ela é... Tipo SUS? É tipo SUS, e assim, você não existe médico particular. É um sistema totalmente travado, no sentido de, eu não posso ir para um especialista direto, não consigo. Você tem que sempre ir para um médico de família, para o médico de família te indicar para o especialista. Não é passar direto, você tem que ter um encaminhamento. Então assim, eu posso ser milionário. No caso de Alberta, outras províncias têm algumas que são diferentes. Por exemplo, a British Columbia, a Colômbia Britânica, que é onde fica Vancouver, você paga uma anuidade e aí você tem acesso à saúde também. Mas normalmente no Canadá ela é gratuita. Então, no caso assim, são hospitais excelentes, imagina assim, hospitais de ponta assim tal,
Mas você pode ter fila de espera grande. Se você não é prioridade, então assim, emergência é emergência. Se você tiver, eu torci meu braço e eu posso esperar 6 horas no hospital lá, porque às vezes teve um acidente e alguém chegou e vai passar à minha frente. Então é um sistema público mesmo. Todos os médicos são subsidiados pelo governo, pelo pagador de imposto, né? Então eu diria assim, ele não é que é gratuito, ele é financiado pelo Lá o imposto. É diferente daqui, é muito mais... É mais barato. Mais barato. É menos impostos. É menos impostos. No caso de Alberta é melhor ainda porque, assim, só uma curiosidade, a Alberta é a única província que não tem imposto provincial. Todas as províncias, ela tem o imposto federal. 5% é imposto do Canadá, sobretudo, produto. Caneca, microfone, carro, serviço, 5%. Cada província também tem um imposto dela. Então, British Columbia vai ter 7%, vira 12%. Quebec vai ter, acho que 8%, vira 13%. Então, aí você soma o provincial com o federal. Ok. Alberta é o único lugar que só tem o federal, porque é a maior reserva de petróleo do Canadá. Tá tudo lá, o petróleo tá lá. Eita! Então, por lei, por ser uma província rica em petróleo que distribui, que também acaba ajudando a economia canadense, ela não tem imposto federal. Então, assim, eu pago 5% em cima de tudo. É mais barato. É mais barato. Uma curiosidade também pra gente liberar o Hilário, porque ele já... Olha, gente, já deu horário. Mas passa muito rápido. Meu Deus, já deu horário, Hilário do céu. Vamos lá. Depois a gente continua o papo. A questão do trabalho. Aqui tem muitos trabalhos no nosso país com a questão da CLT. Sim. Como que funciona lá? Olha, é por semana, igual nos Estados Unidos? Você pode trabalhar por hora, é muito mais leve. Tem sindicato lá também, tal, mas não existe carteira de trabalho, existe contrato. Não é PJ também que pode emite ter PJ, nota? pode emitir nota, okay. Você pode abrir um número, né, que chama Business Number, que é um número de negócio. Business Number. Business Number. Gostei disso. Aí você pode abrir empresa também. Então tem assim, o equivalente a MEI, tem a MEI, tem o microempreendedor independente, vai ter o microempresário, vai ter limitada, vai ter sociedade anônima, vão ter lá os equivalentes. Mas se eu sou com um empregador, por exemplo, eu posso ser por salário. Então, no meu caso lá, eu sou por salário. Eu posso trabalhar 40 horas, 30, 60, 80, eu vou receber o mesmo salário. Ok. Eu posso trabalhar por hora. Se o meu contrato diz, você recebe o mínimo da hora de Alberta, por exemplo, é $15,40. Se eu trabalhar 100 horas na semana, vai ser o equivalente àquilo, eu vou ganhar bastante dinheiro. Se a empresa me der 20 horas na semana, eu vou receber menos. Se eu faltar, não tem problema, não recebe aquele dia. É desse jeito. Então é contrato, é você com o seu empregador, é você tudo conversado. Você assina, ele te manda um contrato, passa por advogado deles lá e tal, e te fala tudo férias. Aí você tem direito a férias lá, férias é menor. Tem lugar que são só 10 dias de férias no ano. No ano? No ano. Por ano se tira 10 dias. Tem lugar que são 20. É totalmente 10 dias, diferente. E não são 10 dias corridos, eles são 10 dias úteis, né? Então, você pode tirar... E você pode tirar... de férias é bem mais Banco solto, de horas, assim. Essas coisas tem lá. Também pode ter. Também pode ter. E férias é bem solto, que tem muita gente que às vezes faz assim, quebrado mesmo. A pessoa tira 2 dias, depois tira 3. Eita ferro, 2 dias de férias é mancada. Porque às vezes a pessoa se programa pra alguma coisa, ela fala, vou gastar só 2 dias. Aqui você tá de férias. Eu estou de férias. E daqui a pouco já volta, né? Volto, dia 31, no início de setembro eu tô lá, dia 2 de... Não, ainda 1º de setembro. Quantas horas de voo? Dá um total de Jundiaí, né? Então Guarulhos até Toronto, dão 9, 10 horas, e depois de Toronto até Calgary, mais umas 5, 6 horas. Então assim, no total pode ser de 13 a 14. Olha, até que é cansativo, né? É cansativo. Pega umas turbulências ali, aperta a mão. Eita, meu Deus! Eu não gosto de avião, não é que eu tenho medo, não tenho pavor, mas eu não acho agradável. Eu também. Não acho agradável viajar. Também. A pessoa fala, não é agradável. É apertado, eu tenho 1,83, não é confortável, eu não vou de classe primeira classe, né? Não vou. Então, mas assim, é legal viajar, chegar, assim, nossa, foi uma vibração muito boa que eu cheguei aqui. A sensação que eu tive é que eu não fiquei tanto tempo fora. Não é nem questão de viagem, não mudou nada. 3 anos. Uau, passou muito rápido. Quase 3 anos, né? Completo 3 anos em outubro, mas voltei assim, feliz, assim. Falei, puxa, que legal. Muito bom estar aqui, né? Assim, incrível o nosso papo. Pena que passou tão rápido, mas isso. Vai vir um ao vivo quando você voltar. Por favor. Com certeza. Pra gente arrematar, o que você diria pra essa pessoa que tem esse sonho de ir pra outro país, né? Trabalhar com aquilo que ela gosta, seja na comunicação ou seja na área da saúde, enfim, o que você poderia dizer, assim, que
serviu para você e que possa servir para ela? Resumidamente, assim, inglês é muito importante. Estude, dá o seu jeito. Eu dei meus pulos também, eu ficava assistindo desenho em inglês. Pelo YouTube hoje tem muita coisa, tal. Estudo. Em inglês, assim, ele vai te abrir portas. E ir para o exterior sem inglês, eu acho que é muito arriscado. Você vai se frustrar muito porque você não vai conseguir se comunicar. Sofre, né? Dá, mas assim, você sofre. Então, uma dica rápida é, transforma tudo que você tem, celular, software, principalmente, pessoal de comunicação, software, não transforma em português, não traduz ele, deixa ele em inglês, para você pelo menos aprender o inglês técnico. E tenta quanto mais você ter vivência com inglês. E acreditar, se você tem vontade. É o que eu falo, eu demorei 8 anos para fazer meu primeiro intercâmbio e fui fazer depois a outra viagem 8 anos depois também. Okay. Então, assim, é ter paciência, se você tem vontade, é uma experiência fantástica, independente da sua idade. Eu fui a primeira vez com 29, tinha amigos assim que tinham ido muito mais cedo e às vezes eu olhava e falava, não é para mim, eu não consigo, tal, não. Tudo tem a hora. Tudo tem sua hora. Deus sabe, Deus sabe a hora. Ou no que você acredita, mas assim, confia. Se você tem vontade, é uma experiência fantástica para onde quer que você queira ir. E assim vai ser transformador, né? Se vai ser um mês, se vai ser 3 meses, vai ser um ano, tenho certeza que vai fazer você voltar diferente e você vai aprender coisas que você vai conseguir aplicar, compartilhar com outras pessoas, assim. Então, assim, é acreditar. E assim, é isso. Inglês vai ser essencial e vai te ajudar bastante. Ah, que incrível, né, pessoal? Passou muito rápido. Eu agradeço demais. Que é bom, papo bom é esse, né? Eu também devo ter falado que nem... Não, mas foi incrível. Um beijo especial pra Natália, a mulher do Hilário. Um beijo pra você, tá bom? E bom retorno, assim, pra você. Obrigado. Curta bastante esses momentos, esses poucos momentos aqui no nosso país, com a sua família. Sim. Gente, eu tô bem emocionada porque... um dia o Hilário estava ali me ensinando, né? Ensinando a mim, ao Rafael, essa geração. E hoje somos amigos de profissão, então isso é exatamente uma bênção mesmo, né? Eu sou muito feliz, muito grata, né? Como eu disse aqui no início do programa, a minha primeira oportunidade com podcast foi através da vida do Hilário, assim, eu agradeço muito. Agradeço o presente que você trouxe direto do Canadá para os nossos estúdios. Deixa eu... Aqui vai dar pra ver, aqui, ó. Tem que pôr um nome nele, hein? Depois batiza ele. Depois vamos batizar o nome dele aqui. Ele tá dançando. Hilário, obrigada. Valeu. Gratidão. Obrigado, sempre, Dani. Viu? Todo mundo, pessoal do estúdio, Rafa, né, parceiraço, assim, Leni, querida. Beijo pro Leni. Então, assim, fico muito feliz. Eu agradeço o convite, uma honra, assim, estar aqui. Honra nossa. Eu tenho um carinho enorme. Assim, minha vida profissional não existe sem a Unifacamp. Ela não existe. Minha vida acadêmica... Me formei aqui e minha vida profissional. Tive minha primeira oportunidade aqui e quantas vezes tive apoio de colegas principalmente da Leni, assim, coordenador e outros coordenadores também. Então, assim, eu não tenho o que falar. Não tem como, né? Assim, sabe quando você fala assim, não existe? Você não tem a cara, né? da instituição, eu amo de certa aqui. forma. Gente, valeu demais. Até o próximo episódio. Bom retorno pra vocês. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye. Valeu. Bye, bye. Bye, bye.